Olá, eu sou o Vitor, sócio fundador do escritório de Oliveira, e hoje eu vim falar para vocês a respeito do Instituto da Curatela. Bom, a Curatela é um instituto jurídico que consiste na nomeação de uma pessoa como curador para cuidar e representar outra pessoa, que seria o curatelado, que por algum motivo essa pessoa não pode cuidar de si mesmo e de seus bens de forma adequada. A curatela ela é aplicada nos casos em que há incapacidade absoluta ou relativa, ou seja, quando a pessoa realmente não tem condições de cuidar de si e do seu patrimônio sem o auxílio de outra pessoa. E existem várias situações em que a curatela pode ser aplicada, tais como incapacidade física ou mental decorrente de alguma doença, de algum acidente ou deficiência que impeça essa pessoa de tomar decisões importantes em relação à sua vida e de seus bens. Doenças mentais como esquizofrenia, bipolaridade, demência, que literalmente afetem a capacidade da pessoa de compreender e expressar sua vontade. Bom, a seguir também temos a dependência química, que é um fator relevante que pode também levar a pessoa a tomar decisões prejudiciais a si mesmo ou a terceiros, idosos em situação de vulnerabilidade que precisam de proteção e cuidados especiais. E para que a curatela seja estabelecida, é necessário seguir um processo judicial que envolve a nomeação de um curador, avaliação da capacidade do curatelado e definição dos limites e responsabilidades do curador. O processo ele pode ser iniciado pelo interessado, pelos familiares do curatelado, né? Ou mesmo do Ministério Público, que atua como um fiscal da lei. E uma vez estabelecida a curatela, o curador passa a ter responsabilidade de cuidar do interesse do curatelado, tomar decisões em seu nome e administrar seus bens. O curador ele deve agir sempre em benefício do curatelado, respeitar suas vontades dentro do limite da incapacidade declarada. A curatela ela pode ser revogada também se houver a mudança na situação da incapacidade do curatelado ou se houver evidência de que o curador não está agindo em benefício do curatelado. É importante ressaltar que a curatela é uma medida extrema e que deve ser aplicada apenas em casos de real necessidade, para proteger e garantir a segurança e o bem-estar daquela pessoa incapaz. Então, passado isso, quem que pode ser curatelado? Bom, podem ser curatelados os maiores de 18 anos que, em razão de enfermidade ou doença mental, física, sensorial, não têm a plena capacidade de gerir seus próprios negócios, bem como aqueles que, por causa transitória ou permanente, não conseguem exprimir sua vontade. E quem pode ser curador? O curador é toda pessoa designada pelo juiz para cuidar dos interesses do curatelado. O curador pode ser uma pessoa física ou jurídica, como uma instituição de assistência, perdão. E geralmente é escolhido um familiar próximo do curatelado, uma pessoa de confiança indicada pelo juiz. Para ser curador, é necessário ter capacidade civil, ou seja, ser maior de 18 anos e não ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou contra a administração pública. Além disso, o curador ele deve ter idoneidade moral e conhecimento suficiente para cuidar dos interesses do curatelado. É importante destacar que a nomeação do curador é feita através de um procedimento judicial. Após nomeado, o curador ele tem muitas responsabilidades e deveres perante o curatelado, que variam dependendo das necessidades individuais do curatelado e do tipo de curatela. Em geral, o curador ele deve atuar no melhor interesse do curatelado e trabalhar para proteger e promover seus direitos e bem-estar. Algumas responsabilidades e deveres comuns do curador incluem o gerenciamento das finanças, o cuidado com a saúde, ou seja, o curador ele pode ser o responsável por garantir que o curatelado receba a atenção médica necessária, incluindo a escolha de médicos e outros provedores de cuidados da saúde. A proteção dos direitos do curatelado. O curador ele deve trabalhar para proteger os direitos do curatelado, incluindo a privacidade, dignidade, integridade física, entre outros. A promoção do bem-estar. O curador ele deve trabalhar sempre para promover o bem-estar geral do curatelado, incluindo suas necessidades físicas, emocionais, sociais, entre outras. A prestação de contas também. O curador ele deve manter registros precisos de
todas as transcrições e transações financeiras realizadas em nome do curatelado e estar disponível para prestar contas dessas transações. E como deve ser feita essa prestação de contas? Bom, a prestação de contas, ela envolve apresentação de informações financeiras e outras informações relevantes ao tribunal ou autoridade designada, para garantir que o curador esteja agindo de acordo com as obrigações legais. E eu posso citar aqui 3 passos para uma boa prestação de contas. A primeira delas é manter registros precisos. O curador ele deve manter registros precisos de todas as transações financeiras e outras atividades relevantes que tenha realizado em nome do curatelado. Isso inclui receber receitas, pagar despesas, manter recibos, faturas, entre outros. O segundo ponto é preparar um relatório de prestação de contas. O curador ele deve preparar um relatório que forneça detalhes sobre todas as atividades realizadas em nome do curatelado. Esse relatório ele deve incluir uma lista detalhada de todas as transações financeiras e outras atividades relevantes, bem como informações sobre o bem-estar do curatelado e outras questões que sejam relevantes. E o terceiro e último ponto, seja preparado para responder perguntas. O tribunal ou a autoridade designada ele pode fazer perguntas ao curador sobre as informações apresentadas no relatório de prestação de contas. E o curador ele deve estar preparado para responder essas perguntas de forma clara e precisa. A prestação de contas deve ser feita regularmente, geralmente a cada ano ou conforme exigido por lei. E o não cumprimento das obrigações de prestação de contas pode resultar em sanções e outras consequências legais para o curador. De Oliveira, uma advocacia ética, pautada nas relações de afeto, sempre protegendo e apoiando aqueles que precisam.